capítulo 37. E quero falar sobre a chamada de Deus. A chamada de Deus. Queridos amados, Deus, Ele é fiel na sua chamada e na sua promessa. Deus é fiel na sua chamada e na sua promessa. Em todos os homens, na palavra do Senhor, na Bíblia, alguns caídos, alguns levantados, alguns que receberam chamada diante de Deus, alguns desfaleceram, mas mesmo assim, Deus continuou a ser fiel na sua chamada e na sua promessa. Diga ao seu irmão que está ao seu lado. Diga que Deus é fiel. Diga, Deus é fiel na sua chamada e na sua promessa. Muito bem. Nós estamos diante deste livro. Este livro chamado, ou que faz parte do Pentateuco, escrito pelo Moisés nos anos 445 a anos 405, onde Moisés é vocacionado também pelo mesmo Deus para levar o povo de Israel, os hebreus, em direção à terra de Canaã, a terra prometida. E ele tinha que cumprir uma das promessas, porque nós estamos a falar aqui que Deus é fiel na sua chamada e na sua promessa. Porque Deus, diante desta Bíblia, diante desta palavra, houveram algumas dispensações. E essas dispensações são conhecidas como 7. Aonde uma das primeiras dispensações é chamada dispensação da inocência. E lá o homem não conhece o pecado. Houve a segunda dispensação, chamada dispensação da consciência. Eis que já o pecado jazia no jardim do Éden, e chamada uma das alianças adâmicas. Houve uma outra dispensação, chamada dispensação do governo. Aí Deus levanta Noé para poder continuar com este projeto. E houve outra dispensação, que se chama dispensação patriarcal. Ali Deus faz aliança com Abraão. E a partir da aliança de Abraão, Deus faz promessa que a partir de Abraão, eu hei de trazer toda a descendência, as bênçãos, tudo que este povo vai viver, de tudo que vão usufruir, eu a ti coloco Abraão como bênção sobre bênção de todos. E eu amaldiçoarei qualquer um que te amaldiçoar, e também abençoarei qualquer um que te abençoar. E desde ali, a partir de Gênesis capítulo 12, Abraão tornou-se bênção. E chega tempo em que Deus muda o nome de Abraão, porque Abraão tinha que cumprir com algumas tarefas, e daí começou a se sentir desfalecido, começou a se sentir esquecido, e por sua vez Deus disse, para que você saiba que eu sou fiel na minha chamada e na minha promessa, a partir de hoje, teu nome não é Abraão, teu nome é Abraão. E dali, Abraão nasce Isaac, de Isaac nasce Jacó. E de Jacó nasce os 12 filhos, chamados tribo de Israel, que são esses que nós queremos falar daqui. E dentro dessas tribos havia o seu primogênito, que era Rúben. Só que Rúben não conseguiu valorizar com a sua primogenitura, porque também o tio Esaú havia vendido a sua primogenitura com seu irmão Jacó. E diante deste livro aqui, começa já a chamada de José para poder resgatar o projeto de Deus. Porque disse que José é filho da velhice de quem? É filho da velhice de Jacó. Mas Deus tinha que continuar com o projeto porque havia feito com Abraão. E por sua vez, José começa aos seus 17 anos. Jovem, diga 17 anos. José foi chamado por Deus. José foi chamado por Deus. Os versos 1 até versos 3,
nós vemos o processo da chamada. Vamos falar de 5 lições nesta chamada de Deus, que vão ser muito importantes para nós. Ninguém que está aqui que não foi chamado por Deus. Ninguém que está aqui que nunca ouviu falar de Deus. Todos nós já ouvimos e já fomos chamados. Só que diz, muitos são chamados e poucos são escolhidos. Dentro dos escolhidos está aqui onde nós queremos falar das 5 lições. A primeira lição que encontramos aí no primeiro capítulo, do primeiro versículo até 3, encontramos aí que Deus não falha na sua chamada. Deus não falha na sua chamada. Não vou repetir a ler de novo porque os textos são longos. Vamos remir o tempo. Amados, José foi nascido da mãe chamada Raquel, uma das amadas do próprio pai Jacó, um dos filhos da velhice. Disse a Bíblia que Jacó amava mais a José em relação aos seus irmãos. Essa é a história dos pais. Cada pai escolhe um que é mais aproximado e que é mais amado. Jacó fez um vestido, uma túnica. Ele confeccionou com as suas próprias mãos e fez várias cores. Aí coloca para José. E dos outros irmãos não tiveram a mesma graça que havia em José, porque a graça de Deus, ela é diferente uns aos outros, e a chamada de Deus varia cada um de acordo com o tempo de Deus. Começou aí o problema. Disse que por causa daquele vestido, aquela túnica, trazia má fama diante dos seus irmãos. Má fama. Por que papai fez roupa bonita para o nosso irmão e a nós não nos deu? Por que papá fez aquilo? Por que papá ama aquilo? Por que papá só é só aquele? E por que isso acontece com o papá? Amados irmãos, podemos ser 30 irmãos nessa igreja, podemos ser mais de 500 irmãos nessa igreja, mas cada um foi chamado na hora certa e no tempo certo, e vai ser diferenciado a cada um, porque o tempo de Deus varia a partir dele mesmo. Só que era chamada de José. Mas os irmãos sentiam isso no peito e no coração, doíam. É normal que doer, porque o outro está a ser abençoado, porque o outro está a ser aquilo, porque o outro fez aquilo ali. Acontece dentro da igreja também. Quando fulano é levantado, agora vai ser consagrado fulano, agora fulano vai ser aquilo. Há outro, enquanto a igreja alegra, há outro que no peito está de queimar. Diga glória a Deus. Há outro que não se agrada quando o outro é separado para o ministério. Por que é aquele ali? Por que o pastor gosta tanto daquele? Por que o pastor quer daquele e a mim não? Por que isso? Irmão, não sinta isso no seu coração. Ainda não chegou o tempo de Deus para a tua chamada, para Deus te colocar no público. É um tempo, amados. Segunda lição aí. A sua chamada vai aborrecer aos seus irmãos. A sua chamada vai aborrecer aos seus irmãos. Versos 4 até versos 10. A coisa que acontece aí, José começa já a sonhar. O problema aqui é sonhar mais alto do que os outros do ministério. Por que aquele sonhou aquilo? Tem visão sobre aquilo.
um dos assuntos que levou ao problema. Sonho era normal. Sonhar é normal. Mas veja que tipo de sonho. Eu estava atando meus molhos, e daí todos os molhos se inclinaram diante do meu molho, e eu estava ali com o meu molho de pé. Disseram seus irmãos, porventura todos nós os 11 vamos nos inclinar por causa de você? Quem é você? Eu sou primogênito, você só tem 17 anos e já sonha grande mais que nós. É normal existir isso na igreja. É normal os mais velhos da igreja, que viram os alicerces da igreja, os fundamentos da igreja, sentirem isso no coração, porque há um jovem que está a crescer ainda mais. Isso está a doer no peito de muitos. Está a doer. Em muitas igrejas, dói muito quando se vê o jovem a progredir no ministério e o mais velho a vencer. E por sua vez, aí fica uma confusão. Aqui José sonhou bem. O problema é de colocar o sonho com as pessoas imaturas que não estão preparados espiritualmente. Amado, você pode sonhar várias coisas, mas perceba com quem colocar o seu sonho. Está me ouvindo? Escuta aqui. Você pode sonhar projeto para a tua casa, para a tua família. Projeto para o teu progresso, para teus negócios. O problema é colocar este sonho, esta visão nas pessoas imaturas que, em algum tempo, vão sentir, vão estabelecer contigo, porque você sonha muito. Procure homens maduros, suficiente para poder colocar a tua visão lá. Aí você pode progredir na sua vida. Sonhou alguma coisa? Eu sonhei enquanto sou presidente. Eu sonhei enquanto sou... Não vai longe. Por isso os mais velhos dizem, quando quer fazer alguma coisa que se vê, não fale muito, não publique muito. Quer fazer um negócio grande, não publique muito. Deixa as coisas acontecerem. Depois você vai chegar lá no auge. Não posso entrar aqui no empreendedorismo, porque conhecemos também dessas coisas aí. Mas aqui, dentro da igreja, você pode ter tuas visões, tuas coisas. Aproxima o pastor da igreja, amado. Ele é possível de entender o que você está a sonhar. Diz mais. Eu sonhei enquanto o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinaram perante a mim. O pai disse, eu e a tua mãe vamos nos inclinar a você? Eu e tua mãe e os 11 teus irmãos vamos nos inclinar a você? É normal isso, amados. As pessoas vão se aborrecer da sua chamada. As pessoas vão sentir incômodo do seu sucesso, tanto na sua chamada, tanto no seu ministério. Isso é normal, mas permaneça, porque Deus é fiel na sua promessa e na sua chamada. É fiel. Ele continua. José não era problema dele. Ele quis compartilhar para que andem unânimes ali. Dizeram, é porque teu pai te ama muito. É porque teu pai te quer muito. É assim como acontece. Amados, por outro lado aí, outro ponto, a sua chamada vai provocar inveja aos seus irmãos. Veja aí dos versos 11 até versos 22, ele veja que provocou a chamada dele. Só vou ler o 11 aí. Diz assim, e os seus irmãos, pois invejavam seu pai. Pois invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio ao seu coração.
Papá guardava no coração. Inveja, amado. Inveja. Vão te invejar. Vão te colocar porque aquele ali. Diz aí, logo que José foi mandado por seu pai. Amado, diante da chamada que você diante de Deus, o importante é ser obediente na sua chamada. O pai disse, vai lá acompanhar teu irmão lá, que é onde apacenta as ovelhas. José não conseguiu localizar, encontrou o Senhor lá, disse lá, os seus irmãos iam adorar. Vai lá para lá. E ele foi para lá. José está a vir de longe. Os seus irmãos estão a dizer, está ali um sonhador. Está ali um sonhador. Cuidado com o teu sonho, amado. O teu sonho pode te levar a um sucesso ou pode te levar a um fracasso quando você não sentar com os mais velhos. Senta com eles. Está virando um sonhador. Começou com proverado ali mesmo. Esse na família sonha muito. Mamãe ama muito daquele ali. Papai ama muito daquele ali. Lá na tua casa não acontece? Pastor, lá na tua casa não acontece? Há irmão que sente inveja porque papai deu dinheiro a mais este aqui e ao outro não foi dado aquele dinheiro mesmo. Há outros que querem, se papai der 50 aqui, vai ter que dar 50 aqui. Amado, depende do propósito. Diga propósito. Cada sonho que Deus te dá tem um propósito para a nação ou para a sua família. Cabe a você vigiar com essas coisas. Ele foi conspirado ali. Vamos fazer como? Vamos ter que lhe matar. Vamos matar José. Qual é o objetivo? Era para acabar com o sonho de José, acabar com o sonhador, acabar com o chamado, acabar com a sua chamada. Irmão, isso é normal. Você que está aí no banco, você pode receber essas coisas dos outros, até dos que foram consagrados, mas não tema, continua diante de Deus, porque Ele é fiel na sua promessa e na sua chamada. Continua. Vamos te conspirar. Mesmo Jesus foi programado para ser matado. Quem é você para não morrer? Vamos lá acabar com ele. O primogênito Rubem está a dizer, nada, não podem derramar sangue. Esse aí, vamos ter que lhe deitar aonde? Na cova. Vamos ter que lhe deitar. Não tem como. Este que ama muito, túnica, até veio com aquela túnica. Irmão queimava muito no coração daqueles irmãos. Amado, se há coisa perigosa na família, é inveja. Está me ouvindo? Se há coisa perigosa nas famílias, principalmente famílias africanas, é a inveja. Muitas vezes atribuímos ao feitiço, me feitiçaram, aquele plano, não sei o quê, aquela filha. É por causa da inveja que a sua filha, ou o seu tio, ou o seu quem, tem para consigo. E isso traz negatividade na vida social, na vida profissional e na vida espiritual. É perigoso inveja. Inveja é alguém, é que nem alguém querer que fosse ele estando ali, mas não pode estar ali. Nesse serviço, querem-se um licenciado. Mas o papá que está lá, porque veio um licenciado, e ele fez básico dele, de quarta classe dos anos 2005, quer complicar a vida do jovem porque fez licenciatura. Por quê? Porque até manusear algumas coisas ao ponto daquele jovem ser expulso nas empresas. Hoje há problema nas empresas onde tem velhos antigos e quando vem novos jovens. Quem está na indústria sabe disso que eu estou a falar. Está a vir um velho
Está lá. Aprendeu há muito tempo. Conhecimento que tem é por experiência daquela área. Mas está ali o engenheiro eletrônico que sabe manejar bem aquelas coisas, sabe mexer as fotocélulas, sabe mexer os PLC daquele equipamento, tudo. Mas o bem está a dizer, menino não é eu. Pensa que vais conseguir? Pergunta, nós somos mais comuns deste lugar, nós somos mais colo aqui. Amado, não se leve por orgulho, aprenda mais, una-se com ele, faça alguma coisa, haja progresso. Dentro da obra do Senhor, eu dizia aqui de manhã, aqui no matinal, de que na vida nós temos dependência. O jovem vai depender, sim, do velho. Sabe ouvir, jovem? Vai depender do velho para te dizer alguma sabedoria, alguns conselhos relacionados à sua vida social, relacionados à sua vida espiritual e à sua vida profissional. Mas também, para esse velho alcançar os seus objetivos, há necessidade de ele confiar nos jovens. Jovens, velho não consegue chegar longe, mas ele chega pelo nome dele que está lá. Ele pode não conseguir abrir tantas obras, tantas igrejas, mas os jovens estão com sangue na veia para poder correr e abrir novas igrejas, novas frentes. Mas vão depender sempre de um conselho. Papá, nós temos uma visão, queremos construir uma igreja toda existe. Vamos ter que ir consultar. Papá, o que pensa sobre essa visão aí? Não é mal, não é errado, é certo. O que pensa sobre implantar uma igreja naquele lugar ali? Papá aqui vai dizer, não adianta, aguarde pelo menos 2 meses, porque temos alguns programas neste lugar. Temos muitas coisas a resolver. Vamos chegar até lá. Obedeça. Obedeça. A Bíblia diz, não removereis os limites dos antigos. Alguns estão a viver uma vida destrutiva, uma vida de destruição, porque não acataram os conselhos dos mais velhos. Não quiseram ouvir o conselho dos seus pais. E isso é um grande problema para a tua vida. Filho, não case ali, case assim. Papá, não é você que sente essa como chão, eu é que sinto. Eu vou casar da minha maneira e eu vou trazer essa tua nora. Do bem do mal, eu vou lhe trazer no meu quarto ali. Qual é o quarto que papai construiu? Seja obediente, amado. Seja obediente, amado. José foi dado uma chance que não podemos matar. Não podemos o matar. Porque Deus, quando está presente na tua chamada, não há quem pode se levantar ao ponto de fazer você alguma coisa e Deus não poderá cobrir a você. Quem está na chamada? Quem entende o que é chamada? Se é Deus que te chamou para esta obra, Ele não vai deixar com que as pessoas te façam mal. Ele disse em Salmo aí que 1000 cairá ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido, porque o nosso Deus é um Deus de proteção. Ele protege. Quarto, a sua chamada vai te levar a pagar um preço. A sua chamada vai te levar a pagar um preço. Diga, não existe na vida sem preço. Não existe na vida sem preço. Tudo que temos, tudo que possuímos, você vai ter que pagar algum preço. Quer casa, vai pagar preço.
Quer não ser, quer chamada diante de Deus, quer servir ao Senhor, há um preço que se paga, amados. Um preço. Muitos vacilam quando chega o tempo de já pagar o preço da sua chamada. Queridos, José foi, a partir do capítulo 20, versos 23 até 28. José foi deitado aí no poço. O preço que se paga aqui é pelo sofrimento, para combinar com aquilo que você quer. Hoje estamos aqui como redimidos, porque Jesus pagou o preço. Paulo pregou a palavra em toda a Ásia Menor, porque ele aceitou pagar o preço, e no final ele foi degolado. Pedro foi também crucificado de cabeça para baixo, por causa da chamada que ele tinha. Amados, é muito complicado quando alguns não entendem. Só para entender, amados, quanto à minha chamada no ano 2019, amado pastor, se lembra? 2019, quando eu vivia em Natequiri, queridos, não foi fácil para mim. Não foi fácil para mim. Se hoje estou aqui, pregando a palavra, ensinando a palavra, é graças ao nosso pastor que está aqui. Lembre-se, eu estava numa família, naquela família, era conveniente que se matassem algumas galinhas, as patas serviam para os cães. Naquele dia, matei as galinhas, daí cozinhei as patas comi. Só por causa daquelas patas, esse testemunho nunca falei para o pastor, mas sei que o pastor se lembra desse assunto. Mas só por causa daquelas patas ali, houve um motivo ali, agravou-se aquela situação, até ao ponto de eu mudar de residência para ir a morar na expansão. Amados, eu vivia aqui na Natequiri, estudava aqui na Politécnica, tinha que viver lá no Morro da Expansão. Eu cheguei no pastor, eu disse, pastor, lá vou mudar de residência. O pastor disse, por quê? Eu disse, porque comi patas. Eu digo, não, disse, só patas, não é verdade. Algum pecado, alguma coisa você cometeu. Pastor internou aquele assunto, mesmo assim, não houve alguma coisa a ser feito. Amados, naquele mês ali, passei uma grande tribulação e já se aproximava a semana de Santa Ceia. Eu não consegui ir na ceia naquela semana por causa do nível de tribulação que já batia no meu peito aqui. Mas Deus, ele continuava ainda comigo. Ele ainda me amava. E o pastor acreditava naquelas visões, acreditava no meu chamado. Jovem, fique atento com isso. Eu sempre chegava no pastor. Naqueles meses, foi um mês onde eu vi Deus operando grandes maravilhas na minha vida, e Ele me fortalecendo na minha chamada, dizendo que Pedro, eu estou contigo. Eu chegava na mamãe Josina me perguntava, se eu me mediar, você vai voltar lá? Eu dizia, não sei. Mamãe Josina orava para mim, pastor orava para mim. Estava lá, estava aqui também o diácono Horácio. Eu contei aquele tudo, disse, não se preocupe com isso. Minha caramba, vamos lá fazer negócio no Aresta, isso vai passar. Eu engrenei a fazer negócio no Aresta. Eu estudava na Politécnica e fazia negócio no Aresta e vendia crédito para suprir minhas necessidades. Amado, quando eu chegasse no pastor naquele meio, pastor que me dava mínimo eficaz, era 500 meticais para eu custear minhas viagens de expansão para a minha escola. Pastor, muito obrigado. Não foi fácil. Agora passaram meses, já dinheiro não havia.
Queridos, eu já comecei a colocar a minha atenção. Eu disse, Deus, hoje eu quero estudar. Não tenho dinheiro de chapa. Eu saía lá no Principio, ia na parada do controle, e aí dizia, motorista, eu quero boleia daqui até a Politécnica, porque eu quero estudar lá. E eu chegava ali e dizia, suba aqui à frente. Meus colegas contaram aquela situação ali todos os dias. A vantagem de ser crente amado, diziam, pastor, vamos almoçar ali, pastor, vamos lanchar. Cada aula que terminava me dava 50, 20 meticais, a panela chapa, vai lá. Queridos, toda semana, e eu disse, se for assim, se você me sustenta, eu não vou faltar no teu culto. E eu terça-feira cultuava aqui, quinta-feira cultuava até 18h30, apanhava a chapa do Aresta até lá no Principio. Como não bastasse, lá onde eu vivia havia fome, não havia comida com aquela família. Queridos, liguei para uma outra família, contei da minha situação, disse, não tema, a partir deste mês eu vou passar a te dar mesada mensalmente. Direitinho. Eu disse, glória a Deus. Ela disse, qualquer hora você pode ligar a me pedir qualquer necessidade da sua escola. Amados, quando chegasse o final do mês, aquela senhora não precisava ligar. Ela mandava mesada para mim e eu recebia aquela mesada e supria as minhas necessidades. Houve um tempo em que a coisa começou ainda mais a amargar. Eu disse, pastor, não estou a conseguir assim. Caí por sua vez, naqueles anos 2019. O pastor acabou de comprar uma casa deste lado aqui. Disse, para te safar, te aliviar deste problema, vai para ali. Eu passei a morar lá. E por sua vez, Deus continuou. Como não bastasse, disse, o pastor disse, a partir de hoje, eu vou pagar a tua escola bíblica a partir do primeiro mês, até você graduar. Eu disse, glória. Pastor, ia pagando minha mensalidade. Hoje eu sou servo do Senhor, graças ao pastor. E lá onde passamos, a igreja em Nampula já sabe que me cuida. Há uma referência de liderança, olhando na pessoa do pastor Bolomar. Amado, não estou a falar só por mim. Existem muitos que o pastor está a orientar a chegar mais além. Amados, as lutas cada vez mais. Estava na caminhada, eu comecei a dizer, mas será o Senhor é comigo? Será o Senhor comigo? Naquela semana íamos graduar lá no IBAD, e por sua vez, houve escala de um dos obreiros ali, para poder pregar lá. Os meus colegas sabem disso, e um colega disse que não, eu não posso, porque só faltam alguns dias para pregar. Aí, o pedagogo está a me ligar, o colega me ligar, Pedro, prepare-se para pregar. Eu disse, Deus, se então a minha chamada, hoje é a chance nesse dia de você fazer coisas grandes pelo teu servo. Amado, nunca havia sido pregado naquele lugar. Estavam lá todos os doutores, estavam lá todos os reverendos da igreja Alfa e Ômega em Nampula, estavam lá todos os doutores, licenciados, graduados. Amados, eu disse, pastor, fui na casa do pastor, disse, pastor, eu estou na escala, lá vou pregar. Nunca se pregou naquelas graduações, mas o Senhor me escolheu para aquele lugar. Me impôs as mãos, oramos. Amados, fui lá, Deus falou, operou. Naquela semana, o próprio bispo da igreja começou a ficar preocupado. Ligou para o pastor, quem é aquele ali? O pastor disse, aquele é meu filho. Eu comecei a ver, glória a Deus. A honra não é para mim, a honra é para aquele que acreditou na minha chamada. E todo aquele ano, toda aquela semana, todos os colegas diziam, o Senhor esteja contigo, o Senhor esteja contigo, o Senhor esteja contigo, porque Deus é fiel na sua chamada. Ele é fiel. Acredite, continue. Pode ser difícil, pague o preço.
haverão problemas. José foi colocado num poço, não havia água. Não havia água, mas ele suportou. Não abriu a boca. Quem não vê onde José abriu a boca para poder reclamar da situação dos seus irmãos. Ele continuou pelo sofrimento. E foi uma grande bênção. Foi uma grande bênção. Porque Deus, Ele é fiel na sua chamada. E os caminhos de Deus ninguém sabe. De repente, está a vir os ismaelitas, os homens que prestavam negócios com egípcios para vender a José. 20 moedas de prata foi vendido José para ir no Egito. Dentro daquele assunto ali, aí Judá aparece. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá em que matemos o nosso irmão e escondamos a sua morte? Vai lá de vendermos. Diga: Deus não se esquece da sua promessa. Amados, enquanto os espíritos maus estão a atuar para os outros irmãos, o Espírito Santo veio para ajudar. Judá, fale para vender José. Epa, qual é a vantagem de nós vendermos nosso irmão? Vai lá de matarmos nosso irmão e perdemos tudo. Vai lá de vendermos. Para vendermos. Viram a quanto? Então há 20 moedas de prata. Comeram aquele dinheiro ali. O Rubem mais ele está a chegar ao primogênito. Está onde José aqui no poço, não teve a encontrar. Os irmãos disseram: não está lá. Não está. Foi vendido. Potifar me comprou. Disseram: vamos levar a túnica, matemos um cabrito, vamos molhar com o sangue e vamos dizer: papá, você reconhece essa túnica? Que é teu filho ou não? Nós não conhecemos José depois porque não sabíamos. Fizeram aquilo tudo para enganar o seu pai. Para enganar o seu pai. Diga, na chamada há um tempo de silêncio. Na chamada há um tempo de silêncio. Amados, chega um tempo, aí é dos versos 29 a 35. Chega um tempo que Deus te coloca nesta chamada, nesta obra, e depois ele fica calado. Cala! Calar! Não reagir nada. Abraão, Deus lhe deixou no silêncio durante 25 anos. Agar disse, a Sara disse: Abraão, aquele ali, esse Deus talvez já se esqueceu de ti. Talvez é a descendência que disse: eu estou saindo do seu lombo. Vai lá dormir com Agar, e ela é minha serva, dormindo com ela e sendo um varão, então será um herdeiro. Deus deixou aquilo tudo ali. Aconteceu. Só que Deus começa a reagir quando começam problemas em casa. Agar foi expulsa de casa. Deus disse: volta lá para lá mesmo, porque os filhos são meus. Deus volta de novo a lembrar da sua promessa. Disse: Abraão, assim como eu te falei, vai lá para o mar. Foi. Conta lá a areia do mar. Abraão contou. Não conseguiu, disse: não vou conseguir porque é muito. Olha para o céu, já é de noite. Veja as estrelas. Disse: não consigo contar. Assim será a tua descendência. Tua mulher Sara, com 90 anos, vai nascer um filho. E este filho será meu. Amado, Deus está a voltar de novo. Aí, Deus muda o nome da Sara para Sarai. E nasce Isaac. Porque Deus lembrou-se da sua promessa. Lembrou-se da sua promessa. Há um tempo de silêncio. Mesmo João Batista, ele batizou Jesus, mas chegou o tempo, mandou os seus discípulos: vamos lá perguntar, será que é esse Jesus? É esse Messias que nós esperamos? Ou tem outro?
O mesmo respondeu e disse: vão, ide ao João, o cego está a ver, o surdo ouvem, e os coxos estão a andar, os paralíticos, os doentes estão a ser curados. É assim que se faz espiritualmente. Não quero ver que sou eu mesmo então, aquele prometido, sou o tal profeta. João entendeu e disse: então posso ir. Importa que eu diminua e ele cresça ainda mais. Servo do Senhor. Amado, chegou um tempo, quando trouxeram aquela túnica, disse que José começou a chorar. Vieram todas as famílias para consolar. José negou, Jacó negou a consolação. Eu dos homens da Bíblia que negou consolação. Né? Nós na quarta-feira já vamos lá no irmão Júnior para consolar. Mas Jacó negou consolação, disse que eu vou chorar até a minha sepultura, porque vocês me tiraram, eu não gostei. Passam 2 capítulos aqui, Gênesis. Aí de repente, José está no Egito, vendido pelo Potifar. E Potifar lhe deixou na sua casa. Diz a Bíblia, tudo que José fazia era bom aos olhos de Potifar. Foi colocado na cadeia como preço da sua chamada. Mesmo assim, de lá foi tirado a partir da cadeia para ser primeiro governador do Egito. Diga glória a Deus! Glória a Deus!